Então abra sua Bíblia aí em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, do 1 ao 9, que a gente vai ler o texto. E o tema de hoje é... Está lá já, né? Eu embolei vocês, né? Então, ó, qual é o tema de hoje? Qual é? Me ajuda aí. Estratégia para colocar em prática as orientações. Porque não adianta nada você ser muito bem orientado e não colocar nada em prática. Não adianta nada receber um monte de orientação e você não ter uma atitude alinhada com aquilo que você foi orientado. Porque às vezes a gente recebe algumas orientações e a gente não se submete àquelas orientações. Não é isso? Sim ou não? Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, quantas vezes minha mãe e meu pai me orientaram em algumas coisas e eu não segui as orientações. E normalmente o final disso era sempre algum prejuízo que eu levava. Porque orientação é importante para a gente seguir. Amém? Então vamos navegar aí nesse texto que é muito rico e a gente tem pouco tempo para falar dele. Sucedeu, verso 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Aqui ele faz uma redundância, né? Para falar de Josué, ele fala servo. Ó, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Então parece que ele está repetindo a palavra servo por várias vezes, dizendo: olha, Moisés, meu servo, e fala de Josué como servidor de Moisés. Então a palavra servo aqui, ela está com um destaque muito grande. Mas ele continua: dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, aqui a gente vai ver Josué recebendo várias orientações do próprio Senhor. Então Josué agora se depara com um momento em que aquele com quem ele caminhou, com quem ele servia, quem muitas vezes ele esteve na porta da tenda, só de pensar que Moisés precisaria de alguma coisa. Você já viu pessoas que ajudam na igreja e são chamados de puxa-saco? Quem já ouviu isso?
só eu e mais poucas pessoas. Esse fulano é puxa-saco do pastor. Talvez você já tenha ouvido isso. Josué, então, aqui poderia ser o puxa-saco maior de Moisés, porque ele não ia para sua tenda e ficava à porta da tenda de Moisés, pelo simples fato de achar que Moisés em algum momento poderia precisar de algum suporte, precisar de alguma ajuda, então ele ali ficava. E Josué tem uma característica interessante em tudo que ele começa aí sendo orientado por Deus, porque quando a gente vai lendo isso aqui, e Josué está ouvindo agora as orientações do próprio Deus, porém, se a gente coloca aí para a gente rapidinho, Deuteronômio capítulo 1, do verso 37 ao 38, porque a primeira vez que eu li esse texto, e não conectei ele com esse texto de Deuteronômio, para mim parece que Josué está estarrecido, porque essa informação é uma informação nova, de sucessão, que você imagina, de uma hora para outra, o seu líder morre e chega a Deus e fala: a partir de agora, desse momento em diante, você será o sucessor dele. E quando eu lia esse texto, sem conectar ele com Deuteronômio capítulo 1, a impressão que eu tinha sempre é de que Josué foi pego de surpresa. Não, Josué não sabia de nada que aconteceria, e foi pego de surpresa nesse momento, e por isso que ele está assim, Deus falando o tempo todo com ele, e ele não diz nada, porque a característica de Josué ouvir as orientações é um pouco diferente da de Moisés, porque quando Deus começa a dar orientações para Moisés e dizer para Moisés o que ele faria através da vida de Moisés, Moisés começa a fazer vários questionamentos. Senhor, o povo não acreditará em mim. Quem eu vou dizer que o Senhor é quando eles me perguntarem? Eles não acreditarão, eles não confiarão que o Senhor me enviou. Ou seja, começa a haver uma série de questionamentos de Moisés, o que não acontece com Josué. Porque às vezes na orientação, quando alguém está te orientando, a pior coisa que você pode fazer com a sua vida é falar junto com essa pessoa. Porque você já viu pessoas que não têm paciência para ouvir? E às vezes você está falando e ela quer falar junto com você. Quando você está ouvindo uma orientação, você tem que ficar quietinho igual Josué, porque isso é uma característica que marca o ministério de Josué. E quando parece que ele está recebendo uma notícia nova, algo extremamente novo para ele, que está, na verdade, caindo sobre o seu colo e sobre os seus ombros agora, olha, você vai ser o sucessor de Moisés, você vai dar sequência a essa obra que eu comecei a fazer através da vida de Josué. Você imagina suceder alguém como Moisés? A gente está falando de alguém que o povo viu fazer vários milagres. A gente está falando de alguém que entra no Egito e consegue tirar o povo do Egito sem fazer guerra, sem dar uma única espadada em ninguém. É claro, talvez a gente chame de guerra a travessia do Mar Vermelho, que para mim não é uma guerra, para mim é um Deus dizendo que todas as vezes que a gente ouve a palavra dele, a voz dele para uma direção, não importa o que se levantará à nossa frente, porque ele está dizendo para a gente: eu sou poderoso para abrir um mar vermelho. Você entendeu? Mas parece que Josué é alguém totalmente diferente. Colocou aí para mim Deuteronômio 1:37, pode colocar aí por favor para a gente ler 37 e 38. Também o Senhor se indignou contra mim. Quem está falando com Josué? Sabe quem é que está falando com Josué? Moisés. Porque também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Ele está explicando para Josué: olha, não é, vai para o próximo versículo. Josué, filho de Num, que está diante de ti,
ele ali entrará, fortalece-o, porque ele fará herdar a Israel. O próprio Deus orientando a Moisés, dizendo: olha, você vai começar a preparar Josué para entrar com esse povo na terra prometida. Por causa da sua forma irada de bater contra a rocha para que a água saísse, você não vai entrar. E ele te sucede a partir do momento que você vai avistar a terra prometida, mas você não entra lá, nem você e nem todo esse povo que contra mim se levantou e causou ira ao meu coração. Eles também não entrarão. Todos aqueles que nasceram no Egito não entrarão, exceto Josué e Calebe, porque na vida deles houve outro espírito diferente de todos esses corações. Então isso ensina para a gente algo: nunca vá com a maioria, porque nem sempre a maioria está indo na direção de Deus, sabia? Amém? A maioria está indo por ali. Não, nem sempre a maioria. Se a gente for pensar na maioria, em vários momentos da Bíblia, a maioria estava totalmente equivocada. Os 41 mil eram 42 mil, né, para a batalha com Gideão. Aí só sobraram 300. Então os 41.700 estavam na direção de Deus ou fora da direção de Deus? Se você for colocar proporcionalmente, coloca 300 e divide por 41.700 e você vai ver qual é o percentual de pessoas que estavam na direção de Deus, presbítero Dalmir. Nem sempre é a maioria, mas não é disso que eu quero falar. Vamos continuar aqui. Então fica evidente que Josué não está sendo pego de surpresa. E aí a gente começa a aplicar essa palavra. Primeira coisa, a preparação não começou ali, quando ele estava ouvindo Deus falar. A preparação de Josué, ela começou quando Josué estava servindo a Moisés e ninguém estava vendo. Existem coisas na nossa vida que Deus vai fazer mais adiante, que estão passando agora pela sua vida, com aquilo que você, mesmo na simplicidade, está dando valor para isso. Tem coisa grande que Deus vai fazer na minha vida e na sua lá na frente, que Ele primeiro está colocando sobre o nosso cuidado coisas simples. Sabe por quê? Para a gente poder alcançar o que a palavra diz, Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A gente precisa entender as coisas simples de Deus. Você quer pensar em alguém que veio para trazer a visão da simplicidade do reino? Jesus. Olha como ele interagia com as pessoas, falando das coisas simples e práticas da vida, mostrando para essas pessoas como a vida precisa ser vivida, não debaixo de uma teologia ou de uma teoria ou das leis mosaicas, não, mas é debaixo de um coração que se conecta com o coração de Deus. O coração de Deus bate dentro do seu, através do Espírito Santo, na sua vida e na minha também. Amém? Então a preparação não começa quando você recebe uma missão. Ela começa quando você, sem ninguém ver, já está cuidando de coisas simples. Amém? Eu quero ser um diácono. Você passa toda hora por papel de bala caído na igreja, você nunca teve coragem de pegar. Como que você quer ser diácono? Como que Deus vai te ver? Ah, eu quero pregar o evangelho. Você nem lê a Bíblia. Você quer um dia ser um pregador, você nem leu a Bíblia. Hoje, ficou na internet o dia inteiro, mas nenhum versículo você leu.
E aí você quer ser um pregador. Como você vai ser um pregador? Tem coisas que começam a se manifestar na nossa vida quando a gente está olhando para as coisas simples da vida e elas ainda estão tocando a nossa vida, amém? Tem gente que está querendo ir fazer missões fora, em outros países, mas na rua dele tem um morador de rua que ele nunca falou de Jesus para ele. Eu sinto a presença de Deus. Quer ganhar o mundo, mas não fala de Jesus para quem está pertinho dele. Às vezes Deus colocou aquela pessoa ali para você falar, para você começar algo grande na sua vida. Um ministério de evidência é muito legal, mas pensa em João Batista. Ele vai ter um ministério que fica guardado, engavetado, engavetado, entenda bem a palavra, fica lá vivendo no deserto, anos e anos da sua vida, se preparando, comendo gafanhoto e tâmara e mel silvestre lá, que talvez seja o néctar da tâmara, ou a tâmara até mesmo, está se alimentando ali de forma rústica, vivendo como um nômade. E aí agora se apresenta para a humanidade o seu ministério. Mas quando alguém olha para ele e diz: você é o escolhido, você é o Messias. Não, eu só estou preparando o caminho para ele. Eu só estou preparando uma estrada por onde ele vai passar. E muitos dirão: esse é o Salvador. Estava lá Josué, na porta da tenda. Para quê? Para talvez ser útil para Moisés. E aí agora, Deus está falando com ele. Do versículo 1 ao 9, Josué não diz uma palavra. Nenhuma. Está só atento, ouvindo. Eu quero conjecturar isso, eu fico imaginando. Eu acho que Deus está falando com ele. Ele está olhando para toda a história com Moisés, da caminhada dele, do serviço que ele prestou ao reino, servindo a Moisés. E talvez ele está dizendo: por isso que ele falava isso comigo, por isso que ele disse isso, por isso que ele me orientava nisso, por isso que eu estava fazendo assim, por isso que eu ficava na porta da tenda dele, porque às vezes que ele tinha contato com Deus, eu também estava ouvindo, e hoje eu sei como é a voz de Deus, eu sei discernir isso, porque eu vivia perto de alguém que vivia perto de Deus. A melhor coisa que tem para a nossa vida é viver perto de alguém que vive perto de Deus, sabia? Vai te conectar ao propósito. Sempre vai te conectar ao propósito. Mas deixa eu avançar aqui porque é rápido. Segundo ponto, Josué ouviu a Deus sem interrupções. Que coisa linda. Sem interrupção nenhuma. Deus está falando: Josué, olha, você é assim contigo. E parece que aqui é uma impressão, não estou dizendo que foi isso, mas parece que já chegando ao final, parece que Josué, Deus parece que está vendo Josué querendo esboçar uma fala, e ele fala: não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Ou seja, Josué, já te falei todas as maravilhas que eu vou fazer através de você. Tudo que eu fiz com Moisés, vou fazer o mesmo com você. Você só vai precisar fazer duas coisas que eu não consigo fazer por você: esforçar e ter bom ânimo. Por isso que você não pode ser alguém que toda hora está desanimado, porque você não vai ganhar ânimo através da minha palavra. Você vai ganhar ânimo através da voz do Senhor. É Ele que impulsiona a gente, é Ele que faz
um Josué acreditar que pode ser o sucessor de Moisés, mesmo tendo uma missão tão grande como essa. É olhar para você mesmo e dizer: eu não consigo. Mas quando eu olho para Deus, Ele consegue. Quando eu olho para mim, não consigo. Quando eu olho para Ele, nele eu consigo. Em Ti faremos proezas. Quem pode resistir contra a poderosa mão do Senhor? Agindo Ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Então, como que a gente acredita em níveis como Josué acreditou? Vivendo debaixo disso, desse propósito de Deus. Terceiro, Josué não se desespera ao ouvir a parte difícil. É interessante que para Abraão, Deus vai lá e fala: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. É só isso. A orientação, o direcionamento é só esse. Não vai falar que ele ia enfrentar vários desafios, que teriam alguns opositores, que pessoas tentariam frustrar os sonhos dele, entulhar os seus poços. Mas Josué não. Josué está ciente de todas as dificuldades que vão ser para entrar até a terra prometida. Por que Josué está ciente, pastor? Porque Josué é um dos 12 espias enviados à terra. Então ele sabia que lá ia ter gigante para enfrentar. Ele sabia que lá os cananeus, os fariseus, os amorreus e todos os maizeus lá iam estar lá para batalhar. Mas ele também sabia que lá manava leite e mel. Aquela terra era uma terra da promessa de Deus. E tudo que Deus prometeu, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Josué, ele está indo debaixo de uma palavra. E quando você está aqui debaixo de uma palavra, não é algo que vai dar certo. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, é algo que já deu certo. Amém? Não vai dar, já deu. O que Deus está vendo vai muito além do que a gente está vendo. Deus está vendo lá na frente. Então, se Ele deu uma palavra, e os desafios, e as lutas, e os contratempos, e as batalhas, fazem todos eles parte desse processo que Deus tem para tirar você de um lugar e levar até o lugar que Ele prometeu você chegar. Amém? Em quarto lugar, Josué não questiona o direcionamento. Quantas pessoas se perdem às vezes no direcionamento? Quando você tiver uma decisão tomada, não é de uma palavra de direcionamento que você precisa. O que você precisa quando você tiver uma decisão tomada é ter a certeza de que você ouviu a voz de Deus para tomar essa decisão. Não é de alguém que corrobore com aquilo que você deseja fazer. Quando você não tiver uma decisão tomada e você quiser uma palavra de sabedoria, aí sim, procure alguém, porque na multidão não é de gente, mas é na multidão de conselheiros há segurança ou sabedoria. Não saia por aí pegando orientação com um monte de gente, depois você ficar não, deixa eu ver qual que fica melhor, qual que se enquadra melhor no que eu quero. Isso não é conselho. O conselho é algo que vem de Deus e te dá uma direção, e que normalmente tira você de um conforto e leva você para uma conformidade naquilo que Deus tem como propósito para mim e para você. Amém? Sempre assim. Traz você a ser confrontado com aquilo que aos teus olhos não, eu gosto disso aqui assim. E por amor ao reino de Deus, o que você está disposto a deixar de gostar? O
O que você está disposto a deixar de gostar? Por amor ao reino de Deus. Ah, eu gosto disso aqui assim. E por amor ao Senhor. O que a gente está disposto a deixar de gostar? Porque o reino de Deus fala disso. Do que você vai abrir mão para ter mais dele na sua vida? Amém, queridos? Quinto ponto. Tem só 15 pontos aqui. Brincadeira. Quem ouve com atenção as orientações e direcionamento, quem ouve com atenção as orientações, receberá também a estratégia. Josué, capítulo 1, verso 10. Coloca aí pra gente, por favor, rapidinho. Josué 1:10. Então Josué deu ordem. Olha só, o 9 ele não falava nada, né? Pensa num cara quieto, caladão. Mas no 10 ele já está dando ordem. Que isso? O cara já levantou com ousadia, ser forte, corajoso. Então já vou chegar já como? Dando ordem. É claro que essa palavra dando ordem não é autoritarismo. Mas ele deu ordem aos príncipes do povo, dizendo. E aí o que ele diz? Vai lá, 2:1. Vamos para o 2:1. Ah, mas vamos ler o 11, que o 11 é legal. Vamos ler o 11. Passai pelo meio do arraial e orientai o povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão. O Jordão estava em tempo de cheia. Para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Olha só. Já tem um desafio, já tem um obstáculo, mas Josué, depois de estar recebendo todas as orientações, agora pode botar o 2:1 para a gente, ele já está pegando os príncipes do povo e está dizendo: olha, vamos passar, começa a passar no meio do povo, vamos dizer para eles como que nós vamos nos portar. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então olha só, quem ouve, olha que coisa interessante, quem ouve com atenção as orientações, não está só recebendo orientação, ele também está recebendo estratégias de Deus. Quando você está prestando atenção, você não está só ouvindo uma palavra, você está ouvindo coisas que estão saindo da boca de Deus para o teu coração, que vão te trazer, sabe, estratégias para a sua vida. Então Josué fica 9 versículos calado, mas quando esse camarada se levanta, ele já tem uma estratégia de Deus para agora suceder Moisés e entrar na terra prometida. Não, ele não está sonhando não, irmão, ele não está sonhando, ele está dizendo: nós vamos entrar, pode avisar o povo, a gente vai passar o Jordão e a gente vai chegar lá. Mas para quem que Deus deu a promessa mesmo? Para Moisés. Mas Josué está dizendo: eu ouvi Deus falando. E ele não só falou, mas da boca dele saiu as estratégias. Porque Deus não falou para ele como era para ele fazer, mas quem está atento para ouvir a voz de Deus está recebendo também estratégias a partir dessa voz que nos fala. Atenção, Deus está falando.
E ao falar de Deus, as estratégias são liberadas no reino espiritual. Amém? E agora, para a gente terminar, Ministério de Louvor, pega isso aí agora. A diferença entre o discurso e a prática é ver você no final de tudo, de todos os processos, doloridos ou não doloridos, batalhas vencidas e batalhas perdidas. É Deus olhar e ver você com o mesmo posicionamento de quando você começou. Porque é assim que Josué termina, com o povo agora dentro da terra prometida, dizendo: estamos com saudade do Egito. Lá nós tínhamos de tudo que a gente queria. E Josué olha para eles e diz: olha, se vos parece bem voltar, regressar e servir aos deuses dos amorreus, em cuja terra os seus pais serviram, pode voltar. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é o propósito de Deus? Ver você no final de tudo, quando talvez algumas coisas para a sua vida não estão dando certo, Ele olhar e ver você com o mesmo posicionamento. Estou firme. E aí, irmã, ficou doente? Fiquei. Mas até aqui o Senhor me ajudou. E aí, irmão, perdeu o emprego? Perdi. Mas Deus é a própria porta aberta. E Ele diz que a porta que Ele abre ninguém pode fechar. Se essa fechou foi porque Ele permitiu. Porque a que Ele abre ninguém pode fechar tendo pouca força. Então não é sobre como Josué começou, é sobre como Josué está terminando a sua caminhada, sendo alguém firme e posicionado na presença de Deus. Não, ninguém me tira daqui desse lugar. Aqui, onde nós chegamos, é a terra que Deus prometeu, e ninguém me tira daqui. E aí, mas sempre tem aqueles que estão junto com a gente. Aí Josué já estufa o peito e fala: o velhinho aqui de 85 está pronto para a batalha. Josué ainda tenta ajudar Caleb. Caleb, vou mandar uma galera contigo. Josué, a minha força é a mesma de quando o Senhor nos fez a promessa lá. É a mesma. Não mudou, a minha força é a mesma. Estou com 85, mas a minha força é a mesma. Irmão, você é um velhinho desse. Vou estar aqui ou em qualquer outro lugar. Enquanto houver fôlego em mim, eu vou estar pregando com a mesma energia, irmão. Vou correr no altar a hora que... Você tem que tomar cuidado para não tropeçar e quebrar os ossos, né? Pega mais isso aqui, para terminar. Esse aqui é novo. Eles não vão ter ali. Porque às vezes quando eu preparo uma mensagem, Deus ainda continua falando outras coisas. E aí Deus falou comigo: olha, sabe quem é Josué? Josué é quem você deve ser. E aí Deus falou comigo: como um diamante. Josué não termina do mesmo tamanho, porque no reino de Deus é ao contrário. O reino de Deus é como um diamante. O diamante, ele, se você pega ele depois dele ter sido formado, porque ele é formado sobre alta pressão, alta temperatura, é no meio do magma, né, que quando a lava ela vai se tornando rocha, que o diamante vai sendo formado. É fogo, é pressão, sabe, é batalha, é luta. E aí o diamante, ele tem um tamanho, mas quando ele vai para a mão de alguém que vai dar valor a esse diamante, lapidar ele ao longo do tempo, e existe lapidações em diamantes que levam até 1 ano e até mais de 1 ano. Fala sobre a gente, irmãos.
E essa lapidação do lapidador vai fazendo o diamante perder de tamanho. Aí eu lembro de Jesus: quem quiser ser grande no reino, que seja o menor. Aí eu lembro de João Batista, eu lembro de Josué. É disso que eu preciso na minha vida, de lapidação. Vou perdendo o tamanho, mas vou ganhando valor para Deus. Você está sendo lapidado, você está ficando pequeno, mas para Deus você está ficando grandão em valor. Deus está olhando e está dizendo: está ficando do jeito que eu quero. Está ficando do jeito que eu quero. Por isso que às vezes a gente sofre, a gente geme, a gente chora. Mas deixa eu te dizer, vale a pena. Já parou para pensar? 0, não é nem 1 grama, 0,2 gramas de diamante tem um valor enorme. É levinho, pequenininho, mas tem um valor imensurável. É Deus dizendo: eles estão diminuindo para que eu cresça, mas aqui no meu coração eles crescem a cada dia.